Olá, Mariana, seja muito bem-vinda a este episódio. Muito obrigada pelo convite. Olha, antes de mais, também agradecer-te por ter juntado a este desafio que é a inquietação, esta dificuldade que te vou pôr aqui na tua vida. Olha, antes de mais, imagino que alguns dos nossos ouvintes não saibam quem tu és, portanto, eu gostaria que tu te apresentasses, quer enquanto pessoa, não é? Quem é que é a Mariana pessoa e também quem é que é a Mariana profissional. Muito bem. Então, como pudeis ver pelo muito bem, eu sou do Norte, sou uma mulher do Norte a viver aqui em Lisboa. Sempre fui daquelas pessoas ao crescer que disse: eu nunca vou sair da minha terra natal, eu nunca vou sair de Matosinhos, eu estou muito bem aqui. Mas pronto, entra o amor da nossa vida e nós vamos até ao fim do mundo. Eu Então, sei o que é isso. sabes o que é isso também, não é? Então, eu sempre fui enquanto pessoa, sempre fui uma criativa. E agora é engraçado olhar para trás e sabes que eu falo muito de histórias e olhar para percebermos de onde é que isto vem, não é? E os meus pais enchiam-me de livros, quer de histórias, quer livros mesmo, por exemplo, de trabalhos manuais. Então, esta questão, não sou artista nem perto disso, mas esta questão de pegarem dois elementos que não têm nada a ver, juntar e criar uma coisa nova, sempre teve muito presente, essa para mim é a definição de criatividade, né? Pegarem algo não tão óbvio e fazer algo nosso. Então eu sempre cresci a tentar ver as coisas de outra maneira, sempre cresci a tentar não ser igual aos outros. Eu acho que todos nós temos um bocadinho isto dentro de nós. Então, esse sempre foi aqui um dos meus objetivos. Na altura, eu fui para a educação básica porque queria ensinar, queria falar com os outros. Eu sempre tive muito esta questão da comunicação. Acabei por não trabalhar na área porque, ok, imagina, cheguei ali ao estágio, terceiro estágio, turma de segundo ano, e eu assim, será que eu me imagino mesmo a minha vida toda assim à frente de um grupo de crianças e depois percebi, não, não. Isto tem que dar aqui para outros caminhos. E olha, acabei por vir ter aqui ao digital. Neste momento, então, em termos profissionais, o que é que eu faço? Eu estou a desenvolver esta área que se chama Brand Telling, que é o storytelling de marca. Sempre gostei muito desta questão das histórias e apercebi-me, e à medida que ia também estudando mais e percebendo mais, que não existe ainda muito esta questão do storytelling ligado à área digital. Por exemplo, quando eu procurava cursos, eu via muito storytelling, que é o normal, ligado à parte dos filmes, para escritores, até a storytelling do humor, até vi storytelling de hip hop e música, porque obviamente que a questão da história está presente desde sempre e em tudo, mas ainda não há muitas referências nesta área digital, então é esse o lugar que eu quero ocupar. Uhum. Já começaste aqui a explorar esta próxima questão que eu tenho para ti, que é. Não, fizeste muito bem, que assim temos aqui este fio condutor. Basicamente é. Então, como é que surgiu esta ideia do Mariana Telling, não é? Porque é a tua página, e já agora sigam, porque ela tem vídeos incríveis, ela ensina muito, é muito querida, é muito querida, é muito fixe. Obrigada. Portanto, falamos aqui um bocadinho então como é que surgiu. Tu já foste aqui explorando isso, mas há aqui alguma alavanca mais que, no fundo, também te lançou para o digital, além dessa turma do segundo ano? Sim, exato. Foi aquele choque de, ok, eu acabei de tirar um curso e eu não vou usar isto. Como é que eu vou explicar isto aos meus pais? Né? Ainda foi nessa etapa. Depois, o que é que aconteceu que foi uma alavanca para muita gente no digital? Foi o Covid. Né? Ali em 2020, eu estava na altura numa área diferente, a trabalhar em recursos humanos, porque mal terminei o curso, entrei por ali. E o que é que aconteceu? Eu comecei a pensar, bem, eu tenho que partilhar algo do qual eu entenda minimamente, não é? Então, o que é que eu comecei? A partilhar a minha jornada de emagrecimento. Nada a ver, Uhum. não é? Mas trouxe esta questão, ok, vou partilhar a minha história, a minha jornada, as pessoas vão começar a acompanhar, e daí dei como muitos coaches na altura, digo coaches porque esta área do coaching, não vamos entrar por aí, tem muito que se lhe diga, é uma área que não está regulamentada, o que significa que há muitas possibilidades, por assim dizer, né? Uma pessoa não tem que ter um curso específico, e então eu comecei a pensar, "Ora bem, eu consegui fazer comigo, eu vou conseguir ajudar os outros a fazer isto, né?" Então foi aquele sentimento de bora criar uma página, e quando eu criei a página, foi uma página inicialmente sobre isso, sobre coaching de emagrecimento. Com o tempo, eu comecei também a trabalhar. Pronto, isto já são muitas historinhas dentro de historinhas, mas para não aumentar aqui o loop, em 2020 eu vim também, então, por amor, como disse inicialmente, para Lisboa e coincidência das coincidências. Eu não sei se tu acreditas nisto ou se acreditas em sinais, Gisela, mas a pessoa que me alugou a casa aqui em Lisboa tinha uma agência de marketing, ok?
maior coincidência de sempre. Então ela precisava de alguém, eu como tinha essa tal página onde ia escrevendo, onde fui aprendendo sozinha a fazer posts, ela gostou imenso, então bora lá, vamos te pôr como copywriter e vais começar aqui a escrever posts para clientes, etc, etc. Pronto, a partir daí foi um tirinho até eu perceber que o marketing era uma coisa que fazia o meu coração vibrar imenso. Então fiz o salto, passei primeiro, inicialmente, antes do Mariana Telling, a falar sobre marketing no geral, porque eu acredito que nós temos que fazer isso, ou seja, tu vais para o geral e depois vais afunilando para perceber o que é que realmente gostas. Entretanto, estava eu ali no mercado com milhares de outras gestoras de redes sociais e eu pensei assim, epá, eu não quero ser só mais uma, lá está, aquilo que já vinha desde o início, tudo está interligado. E comecei a pensar o que é que eu gosto realmente, o que é que eu posso especializar-me nesta área do marketing para ser única. Fiz um processo de mentoria e recomendo a toda a gente que faça, porque quando estamos perdidos não há nada melhor do que termos um mentor para nos orientar. E começamos ali a limar, a limar, a limar, e pá, eu pensei, eu adoro storytelling, sempre gostei, né? Eu sou aquela pessoa, por exemplo, quando vou ao cinema com o meu marido, ele diz que eu estrago as histórias todas. Porquê? Porque o storytelling tem uma estrutura, tem arcos, e dá, quem está por trás e percebe logo, então eu digo sempre, olha, vai acontecer isto, e ele, como é que tu sabias? Não é? Porque isto há uma ciência por Já há trás uma disto. equação ali por trás que tu consegues identificar de alguma forma, claro. Exatamente, é isso mesmo. E então, eu falei na altura com a Eduarda Valpenha, que é a minha mentora, não sei se já ouviste falar alguma vez ou Sim, sim, não. também a sigo, também é incrível. Em- Também do Norte, salvo erro. Também acho que é Ela do era de Norte. Ponte Lima e agora está a viver em Olha, também por amor, também do Exato, é outro isso, eu tenho ideia que também é isso. Eu também sou do Minho, tal como ela, não de Ponte Lima, sou de Viana e também vim agora para a zona do Porto, não é? Por amor também. Por amor, então já viste, Portanto, é um vírus também. é, é. Tenham cuidado aí. E então, com a Eduarda fizemos esse trabalho de. A Eduarda tem uma metodologia que eu gosto imenso, tem uma ideia que eu gosto imenso, que é: se tu não és ou não podes ser a primeira opção na tua área, então torna-te a única opção. Ou Uhum, seja, o que é isto? Imagina, eu não me ia tornar a primeira, esse é um desafio, tornar-me a primeira melhor gestora de redes, então se ainda para mais não era isso que eu queria, então vou criar uma caixa só minha. Então, o brandtelling surgiu daí. É esta questão do storytelling com esta parte desta comunicação autêntica e com base, no fundo, em quem nós somos. uhum, uhum. Então, daí, o nome Mariana Telling foi fácil. Eu tinha marianaalmeida.pt e senti que não queria ter mais o ponto .pt. Pensei, o que é que eu posso juntar ao meu nome que faça diferença e que seja diferente de toda a gente? Então, Mariana Telling. Faz todo sentido e até assim, sonoramente, até acho que funciona muito bem, portanto, Chique, Mariana Telling, olá! eu acho que sim. Eu acho que sim, acho que funciona muito bem. Acho que escolheste muito bem também o teu nickname, digamos assim, das redes. Obrigada, obrigada. Estou orgulhosa, sou uma mãe orgulhosa, é verdade. Olha, tu foste falando aqui desta questão da história de cada um, até da essência, não é? Esta questão da diferenciação, o que é que cada um de nós pode trazer de diferente. Isto são daqueles pontos que agora se fala muito sobre a autenticidade. Qual é que é, assim, a tua perspectiva sobre isto e como é que nos explicarias estes nomes todos esquisitos que agora falamos de essência, autenticidade, para quem também depois quer aplicar nas suas vidas profissionais? Olha, acho piada a isso porque isto é tudo por modas, não é? Ou seja, agora faz sentido isto. Se calhar para Uhum, a semana estamos a falar de outra coisa qualquer que não tem nada a ver, não é? Agora é tudo muito demure e very cutesy, e essas modas todas e mais algumas. Então, a nossa autenticidade não é nem pode ser nunca uma moda, embora agora esteja nas bocas do mundo. Porquê que isto surgiu com uma força tão grande, não é? Nós temos que olhar para trás, temos que perceber que houve uma moda muito forte, uma onda muito forte de alto valor, de alto padrão, de high ticket, não é? Então toda a gente estava nesta onda de fotos assim, e o batom, e o blazer que já estou, olha, já estou cansada de ouvir falar sobre isso, não é? O que é que e os aconteceu? elementos dourados, não é? Os elementos dourados a todo custo. Ah, pá, eu não posso Ah, eu falar. também estou de blazer, atenção, eu estou de blazer. Mas são prateados, portanto, meio que. Ah. Eu, por acaso eu amo dourados de decoração, mas eu entendo o que tu dizes, ou seja, no fundo é a imposição dos padrões, dos símbolos
para que todos sejamos iguais, porque alguém descobriu essa fórmula e funcionava para essa pessoa e depois foi toda a gente atrás. O Uhum. problema aqui, que não é um problema, é uma benção, é que nós somos todos diferentes e nós não ficamos todos bem de blazer, nem de batom vermelho, não é? Por exemplo, olha, que era de mim, eu sempre este glossinho, que era de mim, se tivesse que ser igual aos outros, não dava. E obviamente que isto é uma metáfora pequenina para aquilo que é a nossa personalidade, ou seja, eu e tu somos pessoas engraçadas, nós comunicamos através do humor, não é? Então, não faz sentido alguém se virar para nós e dizer que nós temos que ser sérias o tempo todo. E disseram-me isso. Disseram numa etapa, numa fase, disseram, Mariana, se tu queres ser mais séria, se queres ser levada a sério pelos teus clientes, se tu queres vender high ticket, tu tens que ser. Não podes fazer carinhas, não podes fazer vozinhas. E eu fui atrás, Gisela. Eu conto sempre isto faz parte da minha brand story, portanto, ou seja, eu fui atrás, eu fiz ação fotográfica padrão, eu fiz os elementos todos, eu fiz aquele lançamento muito sério e não resultou. Foi a vez em que eu me senti mais estagnada. A minha criatividade que fluiu durante 30 anos parou ali, porque é normal, eu estava a tentar ser outra pessoa, não estava a tentar ser eu, então não ia fluir de qualquer das formas, não é? Então, trazendo aqui para a tua pergunta, esta questão da autenticidade que agora está na moda é a frente que faz, no fundo, a oposição a esse movimento. O problema é que, como em tudo, está a ser muito normalizado agora. Então, qualquer coisa é autenticidade, qualquer coisa é essência, e as pessoas, muitas vezes, na minha opinião, e cada um tem direito à sua, não é? Acabamos por levar isto de uma forma um bocadinho leviana, ou seja, não nos aprofundamos naquilo que isso realmente significa. Então, para mim, dentro da minha definição, para mim, a autenticidade é igual ao autoconhecimento, ou seja, é o conhecimento que eu tenho de mim principalmente o meu lado bom e não tão bom. Ou seja, é eu sentir à vontade para, ok, eu vou partilhar de facto a minha evolução, as minhas skills, as minhas conquistas, mas eu, no meu entender, não devo deixar de partilhar também as minhas vulnerabilidades, os meus erros, os meus fracassos, com essa humildade de partilha e não com a questão de vou ser autêntica porque assim eu vou ganhar mais seguidores e as pessoas, sabes? É muito na ótica do eu. Como é que eu me conheço e de que forma é que eu vou passar isso para o meu público dentro da minha mensagem e dentro do que faz sentido, ou seja, partilhar sempre os dois lados, ok? Porque depois também, aquela fase dos influencers subiu aquela questão de eu vou mostrar tudo o que é bom e fantástico e maravilhoso na minha vida, mesmo que não seja verdade, não é? Uhum. Então eu sinto que a verdadeira autenticidade é equilibrar isso. E, no fundo também sentiste confortável com essas partilhas, não é? Porque se tu estiveres a partilhar também só o que é bom, num dia em que se calhar não estás assim tão bem, também não vais estar confortável também. Isso provavelmente vai passar para o outro lado e as pessoas vão sentir que tu não estás a ser autêntica, porque é tal história, não é? As pessoas vão notar isso naturalmente. Exatamente, além de que nós conectamos é nisto, toda a gente sabe que ninguém tem um dia, todos os dias cor-de-rosa, pelo amor de Deus, eu fico longe dessas pessoas, para mim são pessoas que têm uma personalidade muito diferente da minha, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa assim, a minha mãe é uma pessoa que vê unicórnios e arco-íris em todo o lado, e ela é feliz assim, está tudo certo, mas eu Sim. não sou assim, entendes? Eu sou uma pessoa muito realista, eu costumo dizer que eu herdei o lado sonhador e emotivo da minha mãe e o lado realista do meu pai, não é? Então temos que perceber porque isso também vai atrair a nossa tribo e o tipo de Uhum. pessoas com quem nós nos identificamos e que nós queremos que esteja ali perto de nós. Então, esta questão da autenticidade verdadeira, vamos chamar-lhe assim, é cada vez mais importante, sim. Então, nós estamos aqui a falar destes diferenciais da autenticidade e tudo mais, mas eu acho que, a par disto, temos que falar de uma coisa que eu acho que também és forte, que é a comunicação, que eu acho que está aqui tudo relacionado de alguma forma. E aqui a minha pergunta é: tu sempre foste assim uma comunicadora nata, ou eras mais bolos, e quando eras miúda, se calhar não eras assim tão comunicadora, e agora é que aprimoraste essa competência, no fundo? Olha, é uma pergunta interessante. A minha mãe diz que eu já falava antes de andar, porque na altura em que ia começar a andar, não é? Caí e fiquei com medo de andar, então falava. Então eu estava ali no carrinho, pé, 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 pé. Então a minha mãe diz, e os meus pais dizem que eu sempre fui muito comunicativa. Embora tive uma fase, e eu sou muito introvertida, às vezes Uhum, pode não parecer, as pessoas então, o que é que notam? Por exemplo, quando me conhecem na vida real, és tão caladinha. Porquê? Porque eu no digital encontrei um espaço em que eu não tenho que lutar pela atenção de ninguém. Eu tenho o meu canal e falo com as pessoas, então no fundo o digital ajudou-me a trazer mais esse lado ao de cima, porque na vida real, fruto de várias coisas, como querer agradar às pessoas, como coisas que vão, ou seja, não estão na nossa essência, mas vão fazendo parte de quem nós somos. uhum,
Então, respondendo à tua pergunta, sempre fui desde criança, certo? Ali na fase da adolescência, tive muito nos meus pensamentos, eu passei por uma bulimia também, portanto, esta questão do corpo, de como é que eu me vejo para o mundo, se eu não me sentia bem, eu não conseguia comunicar livremente porque tinha as minhas crenças na cabeça sempre a puxar-me para trás, então, de certa forma, o digital ajudou-me a resgatar um bocadinho isso, a minha voz. Bonito. Eu tinha estas coisas assim. Podes pegar nessa frase e imprimir numa t-shirt, porque eu acho que funciona, Claro, acho que funciona. claro. É isso mesmo. Além desta capacidade de comunicação, como já se percebeu, tu também tens um sentido de humor apurado, a meu ver. E eu acho que é uma ferramenta incrível, não só a nível pessoal, às vezes também pode ser uma ferramenta um bocadinho tóxica, porque pode estar pode estar ali a ocultar alguma coisa, não é? Mas vamos olhar para a ferramenta em si como uma ferramenta positiva, digamos assim, e acho que ela ajuda na tua comunicação e a passar a tua mensagem. Tu já falaste um bocadinho sobre isto, mas de facto, pegarmos aqui no humor como ferramenta não é sinónimo de sermos menos profissionais. Não, de forma nenhuma, e graças a Deus que as pessoas estão mais abertas a isso, porque bom, se falarmos em termos pessoais, eu pessoalmente adoro, porque eu adoro estar rodeada por pessoas que são boa onda, são descontraídas, sabes? Eu, por exemplo, sempre me afastei daquelas pessoas, qualquer coisa, ai, Dana, sabes? Levavam tudo para a coisa para lá de sério e para não brincar. Então, em termos pessoais, sempre gravitei para pessoas assim. O meu marido é o maior gozão que existe no mundo, então acabei por atrair na vida pessoal pessoas assim também. Em termos profissionais, o que é que acontece? É uma construção que está a ser feita, eu acredito. Infelizmente, ainda há muita gente que pensa isso. Eu lamento por elas, porque vejo muitas pessoas a fazerem, não é? Quando a gente diz, o meu conteúdo não entrega. O que é isto? Muitas vezes são as pessoas que não se conectam. Porquê? Porque as pessoas põem os criadores de conteúdo põem uma capa de eu sou sério, compra de mim, leva-me a sério, não é? Também isto fala muito com as próprias inseguranças da pessoa, não é? Então, se eu puser esta capa, tu não me vais poder julgar. Se eu puser esta capa, vou ter melhores resultados. Passou-se isso durante muito tempo. Agora, eu acredito que as pessoas estão a abrir-se um bocadinho mais, também pelo facto inerente de que as redes sociais são redes de entretenimento, cada vez mais. Uhum. Então, há aqui sempre aquela coisa de, mas eu estou a entreter, ou estou a vender, estou a representar o meu produto ou serviço. O segredo é fazer um pouco dos dois, para quem tem essa personalidade, não é? Mas então, eu acredito que os criadores de conteúdo estão cada vez mais a perceber que podem meter a sua personalidade, podem mostrar quem são. Por exemplo, quando eu faço às vezes sessões, as pessoas, eu pergunto muitas vezes, mas porquê é que tu nunca mostraste isso? Porque eu achava que não devia. Não, mas isto é o que torna o teu conteúdo interessante. Não, mas isto é o que faz com que eu me queira conectar contigo. E as pessoas lá aos poucos vão entendendo, vão percebendo. Por isso é que digo, é uma construção que está a ser feita e de forma alguma nós vemos. Até porque, olha, se tu vês grandes criadores, por exemplo, do Brasil, que é uma grande referência para nós, a maior parte deles são próximos, são na sua escala, podem ser mais divertidos ou menos divertidos, mas são pessoas que dão esta abertura, não é? Porque depois esta questão do humor para mim depois está ligada a eu abrir-me em termos um pouco pessoais também, de Uhum. alguma forma, não é? De eu ser capaz de abrir um pouco do meu dia a dia. Para mim as duas coisas estão interligadas. Então, sim, quero acreditar num mundo em que as pessoas vão sentir-se cada vez mais livres para brincarem, para serem quem são e para não terem que seguir sempre e não terem que ter uma capa. Sim, para seguir os padrõezinhos, não é? Seguir assim uma coisa já estabelecida. E eu confesso que ainda tenho que fazer exercício algumas vezes, porque eu não sou. Como é que eu devo explicar? Eu, na minha página, não sou tão divertida quanto sou pessoalmente, não é? Porque eu sou a típica palhaça do grupo que tem um sentido de humor apurado, às vezes um bocadinho, se calhar, ali ácido, e então eu tento fazer esse equilíbrio também na minha página, porque como falo de temas um bocadinho mais formais, ligados à carreira e à parte profissional das pessoas, eu às vezes tento fazer esse equilíbrio de eu não tenho a certeza se do outro lado o meu público vai assim achar tanta piada a isto, então eu tento sempre fazer essa gestão, mas sem me anular enquanto pessoa. Portanto, é uma aprendizagem que eu acho que também se vai fazendo e que acho que é normal também na vida, quer de criadores de conteúdo, quer também na vida profissional de cada um de nós, não é? Claro que sim, claro que sim. E isso é engraçado porque lá está, às vezes nós pensamos, não sei se o meu público vai gostar ou se vai identificar tanto, mas
será que esse é o teu público? Se eles não gostarem ou se não se identificarem, não é? Abres sempre esta questão, Sim, porque sim. senão, não é? Imagina, vamos para o cenário. Se eu tivesse mantido aquela questão da Mariana séria, eu ia, ok, mas lá para a frente ou assim, eu iria conseguir mais pessoas que gostassem disso que eu estava a mostrar. Mas no Uhum. fundo, depois quando me conhecessem, não iam ser as pessoas certas para trabalhar comigo, porque eu brinco, porque eu gosto de fazer piadas, eu gosto de fazer coisas parvas, eu gosto de aparecer a lavar a louça se for preciso, entendes? Então, iria estar a construir um posicionamento que lá para a frente não me ia servir de nada. Então, mais cedo ou mais tarde ia ter que fazer um reposicionamento. Então, eu prefiro fazer isto desde já, Sim, entendes? sim. Então, sempre escolhas pessoais e acho que fazes muito bem, estás nesse processo também de descobrir até que ponto é que faz sentido e também Sim, vais fazendo e ajustando. sim, sim, é um bocadinho isso, é um bocadinho isso. Tive aqui agora uma mini sessão de consultoria com a Não, Mariana. desculpa, não era esse o objetivo, era mesmo Não, eu é que trazer, estou a agradecer, porque eu é que fiz a partilha. mesmo para trazer, para despoltar este pensamento de quem nos Sim, está a sim. ouvir. Completamente. E pegando nesse teu gancho agora que recomendações é que tu deixarias para quem, não só criadores de conteúdo, mas também pessoas que na sua vida profissional têm essa dificuldade de contar a sua história? Eu falo muitas vezes sobre isso, que profissionalmente, naqueles empregos ditos normais, nós também temos de saber contar a nossa história, nomeadamente às vezes até no perfil de LinkedIn, no nosso sobre, explicar quem é que somos. De que forma é que tu, ou melhor, que recomendações é que tu deixarias para que as pessoas pudessem contar a sua história de uma melhor forma, lá está, defendendo aquilo tudo que já foste dizendo também. Então, primeiro as pessoas têm que estar muito em paz com a história, com a sua história. Primeiro ponto. Então, se não está, terapia em dia. Primeiro ponto. Segundo ponto, porque é que eu digo, estou a brincar, mas porque é que eu digo terapia em dia? Porque a história que nós nos contamos a nós próprios é mais importante, Uhum. ok? Então, eu primeiro tenho que estar muito consciente de quem eu sou, e está ligado àquela definição de autenticidade, do meu autoconhecimento, porque só a partir do ponto em que eu estou é que eu depois defino para onde é que eu quero ir. Então, esta parte é inegociável. Depois, as pessoas devem, se quiserem, estudar sobre storytelling, como é que isto é feito, a forma. Por isso é que eu te dizia no início, quando vejo um filme, eu já sei mais ou menos qual é a estrutura, porque há uma fórmula por trás. Então, o storytelling ainda não está a ser muito estudado hoje em dia, ainda, mas vai crescer, cada vez mais, tenho a certeza disso. E depois é prática, 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 não é? Eu só fico bom em alguma coisa quando eu pratico isso e quando eu me permito, sobretudo, não é? Eu, para ser bom em alguma coisa, primeiro tenho que ser mau. Ninguém começa já um as, agora no caso de storytelling. Eu sinto que às vezes as pessoas, quando começam a fazer, do que vejo, sentem-se logo muito reticentes, porque, eu fiz, mas não saiu bem. Pois, claro, como é que querias que saísse bem? É a primeira vez que estás a fazer, é normal que as tuas primeiras histórias saiam mais mecanizadas, que não saibas tão bem como é que eu vou pegar em algo e depois, obviamente, falando de histórias aqui na área em que eu falo, né, que é o brand telling, como é que eu depois ligo as minhas histórias ao meu conteúdo? Tenho que estudar, tenho que aprender a fazer como qualquer skill que eu queira desenvolver. Estudar, portanto, primeiro, ter consciência, segundo, aprender e terceiro, praticar. E é exatamente isso que eu acho também de outras skills e de outras competências, que é, tu tens que praticar naturalmente, é como, sei lá, falares inglês ou falares um outro idioma qualquer, e tens de te permitir também errar, para perceber que de facto que, ok, vais testar, vais praticar, mas vai haver erros pelo caminho e isso faz parte também. Claro que sim, e não termos aquela coisa de eu quero logo brilhar e fazer coisas, hum, ou seja, da minha autoria, por exemplo. O que é que eu quero dizer com isto? Quando tu vais aprender a tocar, por exemplo, piano, tu não começas logo a compor uma música. Tu vais aprender as músicas, que já existem, certo? Tu vais conhecer a estrutura daquela música, vais aprendê-la, vais praticá-la e quem sabe um dia mais tarde, de ficares tão bom e de gostares disso, vais até criar as tuas próprias músicas. Eu acho é que hoje em dia já há muita gente a querer ser logo compositor, em vez Uhum. de sequer passar pelo processo. Sim, 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 faz todo o sentido o que estás a dizer, e é uma ótima comparação para explicar isso mesmo. Sim, sim, sem dúvida. Estou-te a deixar beber a água à vontade, porque agora vais passar para uma área muito mais complicada. Vais ser submetida a um interrogatório Estou fortíssimo. preparada, estou Estás preparada. preparada? Não estás com medo? Não, vais meter o tempo, não é? Não, não é tempo, é se correr mal, começo a tirar pontos. Ai, Estou a meu brincar. Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá então. Não, é brincadeira.
Naturalmente. Portanto, eu tenho aqui quatro perguntinhas que são comuns a todos os convidados. E a primeira pergunta é: fala-me de uma coisa que aches incrível. Uma coisa que eu acho incrível. Ah, Sim. porra. Pode ser mesmo incrível Pizza. com B, porque nós somos do norte, e então é incrível com B. Ah, incrível. Olha, é pizza. Eu acho pizza incrível. Pode ser essa Claro resposta. que É sim, uma claro que resposta sim. bonita. Claro que sim. Olha, pizza é incrível para mim por vários motivos. Primeiro, lembra-me a minha casa, dos meus pais, porque o meu pai fazia. O meu pai não sou de muitas palavras, Uhum. então ele fazia comida, sempre fez, faz ainda comida para nós, e uma das coisas que mais dá gosto é fazer ali a massa da pizza. Então muitas vezes eu entrava na cozinha quando morava com eles e estava ele ali a amassar, um homem assim de 1,80 m ali, Uhum. sabes? E depois ele chegava à mesa e ele, pronto, que vos saiba bem. E eu hoje em dia sei que eu amo pizza por causa disso, por causa das Ah, memórias que sim. isso me traz. Ai, estou a ficar emocionada, não posso, que eu moro longe. Oh, que linda. Mas sim, e a pizza é a prova de que as coisas não precisam de ser muito complexas, as coisas bem feitas e com qualidade elas funcionam. Quem diria que ia contar uma história sobre pizza? Não estava Mas, nas muito cartas, bem, não. muito bem. Obrigada. E é uma bela história. Só para aliviarmos agora aqui um bocadinho a tua atenção, ananás na pizza ou não? Proibido. Ananás só no Mercadona. Obrigada. Boa. Boa. Mas sim, ananás na pizza, não, não se faz, não é? Não, não, Em deixa-me. princípio, ninguém vai pôr chouriço numa salada de fruta, portanto, é a mesma lógica. Perfeito, faz todo sentido para mim. Para mim também. E agora fala-me sobre uma inquietação que tenhas. Uma inquietação, uma coisa que me inquieta, que me preocupa. Uhum, uhum, Hum, olha, preocupa-me, inquieta-me a relação que eu tenho com as redes sociais. Preocupa-me um bocadinho, porquê? Porque, por um lado, balança, não é? Por um lado, eu vivo muito à base disto, ou seja, vendo muito através da internet e adoro estar aqui. Por outro lado, às vezes pergunto-me a percentagem do quanto eu gosto de estar aqui e se isso alguma vez se cruza com a vida real. Ou seja, por exemplo, uma vez, foi há pouco tempo, o meu marido disse-me, e tal, olha, vamos ao jogo vamos ao jogo de futebol de Portugal e não sei o quê. Eu não sou grande fã de futebol. Ele disse, vai, vamos lá, eu até posso fazer umas histórias. E eu depois comecei a pensar, ok, mas se não pudesse fazer histórias, eu tenho que ir na mesma, eu tenho que ir viver o momento, não é porque o vou registar na minha página que eu, não é por causa disso que eu quero fazer as coisas, porque uhum, senão uhum. parece que eu vivo em função disto e às vezes parece que as coisas se cruzam aqui um bocadinho e assusta-me. Era isso. A minha Sim, inquietação é essa. O eu quanto é que percebo. estamos a viver mais as redes e não a vida real. Sim, sim, eu percebo. Por acaso acho que nunca me aconteceu isso. Na verdade, até há dias que, sei lá, ao fim de semana, por exemplo, é muito frequente eu às vezes não colocar nada, mas ao mesmo tempo depois eu tenho o sentimento contrário a esse, que é, ok, eu não coloquei nada, se calhar deveria ter colocado alguma coisa porque deixei as redes vazias estes dias. Então também é encontrar esse equilíbrio entre não partilhar tudo, tudo, porque se depois também a vivência se calhar não é tão boa, porque estamos a partilhar demasiado e se calhar não estamos a tomar atenção ao que está a acontecer de facto na vida real, e também o outro lado que é não partilhar nada e sentir-nos mal com isso também. Lá está. É isso mesmo. De uma maneira ou de outra, as redes ocupam um lugar muito mais pesado que acho que deveriam. Sim, sim, sim. Isto também é uma questão profissional e lá está. É como grande parte dos trabalhos também tem um peso muito grande na nossa vida e depois também nos deixamos de sofrer por isso um bocado. Verdade. Terceira questão difícil, pelo menos para mim é muito difícil e acho que é da mais difícil das três, para mim, que é a recomendação de um livro. Para mim é fácil, por acaso. Para mim é fácil porque, pronto, estou aqui enquanto representante do Brandtelling, então faz-me sentido deixar às pessoas esse Uhum, livro que é o Story Brand, do Donald Miller. Para mim, esse livro mudou a minha vida e ele, atenção, é um livro meio técnico até. Quer uhum. dizer, é técnico, mas é nível de conhecimento, não é um romance, não é nada disso. Sim, sim, sim. E tem a ver com esta questão de como é que podemos usar o brandtelling no nosso, o storytelling no nosso negócio. E para mim teve um impacto muito grande porque foi naquela altura que eu estava completamente perdida de para onde é que eu me viro, vou para o storytelling, não vou. Surgiu esse livro e fez-se luz e ajudou-me. Estava mesmo a nível pessoal, estava numa fase menos boa. Eu lembro-me ainda hoje de quando estava na praia
comecei a ler o livro, a tomar, a tirar anotações, então mudou tudo para mim. É um livro que eu hoje uso na minha metodologia e ensino as pessoas a usar o conteúdo que está no livro, portanto é esse, Story Brand de Donald Miller. É daqueles livros que já está há imenso tempo na minha lista para ser lida, digamos assim, e ainda não cheguei lá. Mas é daqueles que eu tenho muita curiosidade para pegar e ler, porque não só pessoas da área do marketing ou do branding, se lhe quiser chamar, que me falam muito bem do livro, há outras pessoas que de áreas completamente, sei lá, nada a ver com isso, que já leram o livro e que me dizem que de facto é quase um manual, assim, uma bíblia das coisas, porque é muito bom. Eu uso cada etapa, são 7 etapas, eu uso cada uma delas em todas as sessões de brandtelling que faço, todas. Vou ter que então mesmo pegar nisso. Última questão dificílima e tenebrosa para aqui, para a Mariana, que é, deixa-nos assim uma aprendizagem, uma nota que tenhas aprendido a nível profissional e que queiras deixar para que alguém também possa pegar nela e aprendê-la de alguma forma. Ok, uma coisa assim meia random ou queres uma coisa mais O trabalhada? que achares melhor, porque há coisas random que são de facto muito importantes, portanto, o que achares assim melhor. Ok, olha, a maior aprendizagem que eu tive assim até nos últimos tempos não tem nada a ver diretamente com aquilo que eu faço, mas para mim faz todo o sentido, que é, nós achamos nos nossos serviços que nós vendemos coisas, né? Eu vendo o serviço até de brandtelling, eu ensino storytelling de marca, tu ensinas a... Escrita formal e comunicação formal nas candidaturas de emprego. Bom, e então cheguei à conclusão que não, nós vendemos todos sono. Nós vendemos todos sono, que é o quê? A capacidade do nosso cliente de chegar à noite, deitar a cabecinha e estar descansado relativamente a alguma coisa que o preocupava antes. É isso que nós vendemos. Então, se por exemplo, as minhas clientes estão muito preocupadas porque a página não tem resultados, a comunicação não está a dar, isto e aquilo, eu vou-lhe vender sono. Porquê? Porque eu vou ensiná-la formas de ela comunicar melhor, dela chegar aos clientes, para que ela se sinta menos preocupada com esse problema, Uhum. ok? Que chega à noite e durma melhor. E tu também, e toda a gente que vender e falar dos seus serviços dessa forma vai estar à frente de pessoas que só vendem produtos, serviços, benefícios, ok? Porque os nossos clientes só querem dormir melhor, no fim das contas. Isso faz imenso sentido. É, não Acho que é? nunca tinha, sim, acho que nunca tinha pensado nessa perspectiva, mas é muito isso. Tu vais, no fundo, tirar um peso, uma responsabilidade, digamos assim, do teu cliente, porque, no meu caso, eu vou, por exemplo, ajudá-lo a construir o perfil do LinkedIn e ele não tem que ter essa preocupação, pelo menos momentânea. Não, faz todo sentido. Random, mas faz sentido. Não, não, mas super, super lógica, portanto, acaba por não ser random, porque de facto tem todo sentido, sim. Pronto, essa é a maior aprendizagem que eu tive. No fim de contas, tudo se resume a isto. Se lhes dás qualidade de vida e sono, eles vão querer ficar contigo. Eu acho que foi, assim, uma forma incrível para acabar o episódio. Acho que Uhul! foi uma excelente partilha, portanto, olha, muito obrigada, Mariana, pelo teu tempo, pela tua interesse também e disponibilidade por teres participado aqui num dos episódios. Acho que foste uma convidada incrível e inquieta, portanto, Tu dizes isso a toda a gente que eu vi nos outros episódios, não estou a brincar. não é bem assim. Não, estou a brincar. Não, Mas mas no fundo também acho que acaba por ser um bocadinho isso, porque eu vou trazendo pessoas de várias áreas, acabam sempre por trazer alguma coisa de novo, portanto são todos incríveis e inquietos também nas suas áreas, isso também é interessante. olha, obrigada, foi um gosto. Eu adoro, já tinha dito isto, adoro fazer parte de projetos que transpiram paixão e o teu projeto é um deles. Portanto, conta comigo, Obrigada. se precisares, depois que isto vai ter muitas temporadas, depois mais lá para a frente, conta comigo Sim, novamente. sim, sim. Também acho que sim, acho que vou ter que repetir aqui alguns convidados, porque entretanto percebi que houve evoluções e houve outras coisas que eles podem abarcar agora ao podcast, portanto eu vou, em algum momento, vou-te chamar outra vez. Combinadíssimo, conta comigo, foi um gosto enorme. Obrigada e até à próxima. Obrigada.